Boa noite, meus irmãos. Boa noite a cada um que nos assiste. Eu quero, neste momento, com muita alegria, saudar a cada um também que nos assiste e a todos os irmãos. Eu quero saudar na graça e na paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui mais uma vez, juntos, cada vez mais esperançosos e realmente certos de que Deus está no controle das coisas em nossas vidas e certos de que este momento que estamos passando com certeza vai passar, não é verdade? E hoje eu quero falar um pouquinho de fé com os irmãos e com todos que estão nos assistindo. Eu penso que a nossa fé, ela deve ser fortalecida a cada dia. Fortalecer a nossa fé, ela deve realmente ser um exercício diário. E nós vamos começar lendo então. Eu peço para que vocês abram as suas Bíblias no Salmo 23, onde fala do Senhor como nosso pastor. Salmo 23. E nós vamos entender ali muita coisa que Deus requer de nós no que diz respeito à fé, no que diz respeito a acreditar que Ele está no controle das nossas vidas e de que realmente Ele é esse Deus pastor, esse Deus cuidadoso que tem nos ensinado tanto a cada dia. Então, leiamos Salmo 23. A palavra de Deus nos diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto às águas de descanso. Ele faz com que nós possamos ter a alma refrigerada. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e dos meus adversários, e unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha, meus irmãos, que palavra maravilhosa, que palavra da parte de Deus para a nossa vida, o que nos faz refletir realmente na bondade e no amor de Deus. Hoje, meus irmãos, nós sabemos que o mundo está sendo afligido por esse momento ruim, esse momento que passamos, né? Onde temos aí esta pandemia que tem realmente está mexendo com as pessoas estão sofrendo, pessoas estão tendo seus familiares e amigos positivados por este vírus e até mesmo tendo vidas ceifadas no meio de sua família. Mas em meio a essa tempestade, hoje eu gostaria de lembrar aqui, meus irmãos, com todos vocês, cada um de nós juntos, que a palavra de Deus, ela é eterna. E as promessas ali contidas de Deus para cada um de nós, tudo verdadeira. Cada promessa ali, ela é sobretudo verdadeira. E eu já tive a oportunidade de falar, meus irmãos, numa outra oportunidade, e também vários outros ministros da palavra também já falaram, né? Deus tem todo o poder, Deus é soberano, Deus tem toda a capacidade e poder, só Ele tem. Se Ele quisesse cessar tudo isto em segundos, Ele cessaria. Mas
Você já deve ter ouvido que Deus muitas vezes permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, para que todos nós, cada um de nós, nos lembremos que Ele é Deus e que Suas promessas não falham em nossas vidas, meus irmãos. As pessoas estão se afastando cada vez mais da Tua presença. As pessoas nos últimos tempos têm planejado e olham apenas para dentro de si, meus irmãos. E infelizmente, isto também pode ser atribuído desculpe. Isto pode ser atribuído a muitos cristãos. Deus, na tua palavra, Ele nos mostra o quanto nos ama e o quanto se preocupa com cada um de nós. E eu gostaria agora de vermos alguns versículos da palavra de Deus, em que nós podemos realmente ver e sentir a verdade deste amor, onde Davi nos ensina esta verdade do amor de Deus e do cuidado de Deus para conosco. E uma dessas verdades, de tantas verdades que existem na Bíblia, meus irmãos, Davi nos mostra neste Salmo 23, que é atribuído a ele. Segundo alguns estudiosos, Davi teria escrito este salmo quando ele estava num oásis à noite, cercado por uma tropa de um rei inimigo. E dessa situação vivida pelo rei Davi, nós podemos realmente entender o que ele nos passa através deste salmo. Tamanha a sua confiança nas providências de Deus em sua vida. Um salmo que nos remete, meus irmãos, a refletir melhor quando nós pedimos forças a Deus nos momentos difíceis, nos momentos de aflição da nossa vida. Um salmo que realmente nos fortalece e nos faz pensar que realmente a nossa fé, ela tem que ser exercitada a cada dia. No primeiro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, isto é promessa de suprimento, isso é promessa de Deus para nós. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus sempre nos mostra que podemos descansar dele. Esse repouso é descanso. E leva-me para águas tranquilas de descanso, diz aí nesse versículo 2 do Salmo. Isto é cuidado para conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Isto é cuidado de Deus, é cuidado do nosso Pai. Refrigera minha alma. Deus nos oferece cura na angústia. Deus nos trata na angústia. Deus nos fortalece na angústia. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Meus irmãos, Deus nos dá direção a cada dia. Deus nos direciona em nossas vidas. E tudo isso por amor do teu nome. Isto é propósito, meus irmãos, isso é propósito de Deus para nós. Nós temos que valorizar isso do nosso Deus eterno. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é provação, meus irmãos, mas Deus, ele nunca nos coloca fardos que não sustentaremos, que vão além das nossas forças. Deus conhece a força de cada um de nós e Ele só nos dá fardo que podemos sustentar, que podemos carregar. E diz ainda, não temerei mal algum. Isto é fé, meus irmãos. Quando você fala, eu não temo nada na minha vida, eu sei que os perigos passarão, eu sei que as dificuldades passarão, eu sei que eu arrumarei um trabalho, eu sei que eu sararei dessa enfermidade, eu sei que um amigo, um parente sarará dessa enfermidade. E pode ter certeza, quando a gente ora nesse sentido, pedindo isso a Deus, não temendo os males que vêm no dia a dia para nós,
Isto é fé, uma fé que é colocada em nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. E diz ainda, porque tu estás comigo. Nisto, meus irmãos, nós vemos que Deus está conosco a cada instante, a cada momento em nossa vida, apesar de nós. Já pensou, meus irmãos, se Deus fosse nos conceder cura, nos conceder um emprego digno, um teto, uma casa, nos conceder um alimento, se fosse analisando ali da forma dele o nosso merecimento, de jeito nenhum. E o amor de Deus para conosco é um merecimento que não temos. Deus ele tem um amor realmente por nós, que se fosse, ai de nós, se ele fosse pensar nas nossas falhas, nos nossos pecados, para medir aquilo que ele nos dá, que ele nos concede. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, isto é esperança em Deus, isto é esperança no Senhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Meus irmãos, Deus, a cada dia, Ele nos dá força para as adversidades que nós estaremos enfrentando no nosso cotidiano, no nosso dia. Essa força. E Ele faz isso por amor a nós. Unges minha cabeça com óleo. Meus irmãos, isso é consagração. Olha que coisa mais linda. O meu cálice transborda. Isto é abundância de Deus na nossa vida. Isto é a abundância necessária da presença de Deus na nossa vida. Ele quer estar realmente a todo instante fazendo parte da nossa vida. E no 6º versículo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meus irmãos, isto é a certeza das bênçãos do Senhor para conosco. Bondade e misericórdia, isto é a certeza das bênçãos de Deus para a nossa vida. Conforme eu disse ainda há pouco, apesar de nós, Deus nos cobre de bênçãos a cada dia. E finalizando, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Este salmo, ele finaliza exatamente nos ensinando que devemos nos alegrar, nos regozijar na certeza da promessa da salvação de Deus, de Cristo Jesus para a nossa vida. E na certeza de uma vida eterna com Deus, na certeza que um dia estaremos lá, lado a lado, junto com Ele, na presença de Jesus à destra do Pai. Estaremos com Deus na eternidade, onde não haverá mais pranto e nem lágrimas, somente alegria, meus irmãos, somente regozijo na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz, ela nos ensina que haveria dias maus, e nós estamos vivendo dias maus, infelizmente. Mas também a palavra de a certeza, a fé e a esperança de que Deus também diz na tua palavra que Ele sempre estaria conosco, e isto é provado na tua palavra. Nós temos ouvido, nós temos assistido em alguns cultos pela internet, já assistimos com o nosso querido pastor Ricardo também, a respeito da presença de Deus na nossa vida, provado na tua palavra. Não há o que duvidar, meus irmãos. Precisamos simplesmente sempre nos manter em oração, renovar, fortalecer diariamente a nossa fé nesse Deus vivo, nesse Deus maravilhoso. E eu vou agora caminhar um pouco em alguns versículos, meus irmãos, que fala da verdade das promessas de Deus em nossa vida. Há tanto
que mostrar aqui, mas nosso tempo é um pouco curto, né? E eu gostaria que nesses versículos que nós vamos ler agora e procurar ter a compreensão, nós podemos refletir neles para a nossa vida, refletir neles como promessa de Deus para a nossa vida. Em Isaías 41:10, a tua palavra nos diz assim, a palavra de Deus nos ensina. Eu vou falar primeiro na versão Almeida corrigida. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. E na versão NVI, nova versão internacional, que tem uma linguagem um pouquinho mais simplificada, esse mesmo versículo nos fala assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E quando permitimos que Deus participe da nossa vida, nós saímos e somos vitoriosos. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Aliás, me desculpem, esse já é Isaías 43:2, que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama arderá em ti. Olha, meus irmãos, aí a promessa e a certeza da proteção de Deus para conosco, para com a nossa vida. E Deus nos reserva algumas coisas na tua palavra e que tem como objetivo nos ensinar no dia a dia. E um deles precisamos orar. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17, a palavra de Deus diz assim: orem continuamente, meus irmãos. Muitas vezes a gente deixa de cumprir eu posso até dizer, essa ordem de Deus para a nossa vida, porque o que Deus coloca para nós é para o nosso bem, e com certeza, quando oramos continuamente, cessantemente, isso nos aproxima uma proximidade de Deus ao ponto de sentirmos efetivamente sua presença na nossa vida. Lá em 2 Crônicas, ainda sobre oração, 2 Crônicas 7:14, a palavra de Deus nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meus irmãos, quando nós oramos, Deus nos ouve. Quando temos necessidade de cura, Deus nos cura. Quando temos qualquer tipo de aflição, de problema, de angústia, Deus nos dá o seu conforto. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E eu torno e eu repito aqui, nós precisamos fazer com que nós fortaleçamos a nossa fé diariamente. E esse é um exercício que nós precisamos fazer a cada dia. Precisamos nos aproximar mais de Deus. Lá em Tiago 4, a tua palavra diz assim para nós: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida,
purifiquem o coração. Deus nos quer lado a lado com Ele, meus irmãos, mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle e que nós limpemos as nossas mãos, que nós limpemos a boca das palavras torpes, evitando o pecado, e que nós possamos, para estar junto de Deus a cada dia, purificar o nosso coração. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus no dia a dia. Nós precisamos buscar da parte do Senhor. Lembrando aqui de Salomão. Salomão pediu apenas sabedoria para Deus. E Deus deu tanto para ele que ele foi aqui na terra, mesmo assim, depois de Cristo, é claro, um dos homens mais inteligentes que já passou por essa terra, se não mais inteligente. Salomão pediu sabedoria a Deus. Nós precisamos aprender a pedir sabedoria a Deus. E lá em Tiago 1,5, a palavra de Deus diz assim: se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus. Todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Meus irmãos, eu na minha humildade, toda vez que eu vou ler um texto para que eu possa entender, toda vez que eu vou fazer alguma devocional, eu sou realmente assim de limitado para isso, mas eu peço sabedoria para Deus e Deus Ele dá. Né? Às vezes não sai da forma como, às vezes não, eu tenho certeza, não sai da forma como Deus merece, mas Deus faz com que eu me faça entender para aquelas pessoas, para aqueles irmãos que estão do outro lado dessa gravação. E eu repito para cada um de vocês, meus irmãos, e também para o meu coração: fé é uma coisa que precisamos exercitar a cada dia. E embora seja até meio pesado isso que eu vou falar, meus irmãos, mas a gente tem jogado a nossa fé no lixo. A gente tem praticado uma fé descartável, e isso entristece a Deus, isso deixa Deus muito triste, porque Deus, Ele nos ama, e além de tudo, Deus tem plano para as nossas vidas, Deus tem plano para mim, Deus tem planos para você, Deus tem planos para a tua igreja, Deus tem plano para cada um que entender os seus propósitos em nossas vidas. Lá em Jeremias 29:11, nós podemos ver claramente isso, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque sou eu que te conheço, sou eu que conheço os planos que tenho para meus irmãos, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Meus irmãos, o que Deus tem guardado para nós, o que Deus tem reservado para mim e para você, o que Deus tem reservado para aqueles que realmente exercitam a fé no dia a dia, é algo maravilhoso, é algo estupendo, é algo lindo de se ler, de ouvir e de saber que isso tudo faz parte das promessas de Deus. Deus nunca nos abandona, meus irmãos. Isso é uma coisa certa, é como 1 mais 1 são 2. Deus nunca nos abandona, Deus está sempre conosco. Nós que muitas vezes nos afastamos de Deus. E diante da palavra, meus irmãos, fica para cada um de nós, fica aqui para mim e para você que está aí, fica para nossa reflexão uma pergunta: temos nos lembrado de Deus? Você tem se lembrado de Deus? Ou eu e você, nós temos sido autossuficientes demais, achando que temos capacidade para tudo, para solucionar tudo? Eu e você, meus irmãos,
nós somos muito pequenos, nós somos tão pequenos e se não entendermos que nós carecemos de Deus em nossas vidas, nós estamos perdidos, nós estamos sem rumo, nós estamos sem direção, nós estamos sem norte na nossa vida. Precisamos entender que Deus é Deus, que Deus é Deus hoje, sempre e eternamente. Deus é o alfa, é o ômega, Deus é o começo, é o fim e o fim. Não adianta fugirmos dessa verdade. Deus, Ele tem que ser tudo em nossa vida. Deus tem que ser prioridade em nossa vida. E nós jogamos nossa fé, infelizmente, nós jogamos nossa fé no lixo. Fortalecer a nossa fé tem que ser um exercício diário para cada um de nós. Nós estamos cada vez mais longe de Deus, cada vez orando menos, cada vez nos humilhando menos diante do Senhor, cada vez menos nos prostrando aos seus pés. Precisamos entender isso. Quando nós tivermos realmente a consciência que precisamos estar aos pés de Cristo, orando, pedindo, nós seremos mais felizes. Felizes na certeza das promessas de Deus na nossa vida. Basta que nós entendamos isso. Nós estamos nos distanciando, sim, cada vez mais da semelhança de Cristo Jesus em nossa vida. E a palavra de Deus diz que nós fomos criados à semelhança de Jesus, né? E precisamos entender isso e assimilar isso na nossa mente e no nosso coração. E eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo mais uma vez que o melhor caminho para que a gente possa realmente nos achegar a Deus, isso se não for o único caminho, até isso pode ser mais profundo, o único caminho para que nós possamos nos achegar a Deus, crer na sua palavra, entender as suas promessas em nossas vidas e principalmente, meus irmãos, orar, 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 como a gente leu agora há pouco, lá em 1 a Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Eu adoro aquele hino que fala da oração pela manhã, ao meio-dia e o final da tarde. Hoje, inclusive, eu estava cantando aquele hino aqui sozinho. Aqui. É um hino que fala muito ao meu coração, porque a gente realmente tem motivos para agradecer e orar pela manhã quando acorda, ao meio-dia, pelas atividades até então exercidas, né? E no final do dia, pelo dia intenso que tivemos e a certeza de estarmos de volta no convívio da nossa família, no nosso lar. Vamos então, meus irmãos, agora orar, que Deus nos abençoe e que cada um de nós possamos ter assimilado esses ensinamentos da parte de Deus para as nossas vidas. Oremos, meus irmãos, curvem suas frontes. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, Senhor, e a tua palavra não volta atrás, Senhor. As tuas promessas para nossas vidas é algo maravilhoso, Senhor, algo que nos fortalece, que nos alegra, Senhor, que encanta o nosso coração, porque sabemos que vem do Senhor, que parte do Senhor para a nossa vida, Senhor, apesar de nós. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado por esse rico tesouro que o Senhor deixou para nós, que é a tua palavra, Senhor. Eu quero clamar a ti nesse momento, Senhor, pelos que estão agora num leito de hospital, Senhor, não sei aqui quais são os motivos, ó Pai, talvez até tomados e cercados, ó Pai,
por esse vírus dessa pandemia, que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, esteja operando cura na vida dessas pessoas que estão agora num leito de hospital. Abençoe e guarde a vida, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, ó Pai, dos funcionários dos hospitais, ó Pai, e que o Senhor os guarde e proteja em nome de Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, proteja a nossa igreja, proteja os nossos irmãos, proteja a família da fé, Senhor, nos quatro cantos, ó Pai, deste mundo, Senhor. Proteja os missionários nos campos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos livre e nos livre também como igreja, Senhor, de todo mal, Senhor, que pode assolar esse mundo. Que a volta do teu Filho Jesus está perto, Senhor. Estamos vendo aí os sinais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos exorte, que o Senhor faça, Senhor, que nós estejamos atentos para isso, que nós possamos passar isso, Senhor, para as pessoas que não creem, Senhor. Nos dê sabedoria para isso, Senhor, e fazer com que nós sejamos também tocados pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos falar do teu evangelho para as pessoas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Obrigado pelos teus livramentos, Senhor, em nossas vidas, e em nome de Jesus, que nós possamos em breve estar juntos, Senhor, como família na fé, nos abraçando e nos regozijando, Senhor, na tua presença, na tua casa, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém, meu Pai. Meus irmãos, agora eu quero convidar cada um de vocês para que vocês aí onde vocês estão, orem a Deus agradecendo pelas suas vidas, pelas vidas daqueles que vocês amam, orem pelas suas famílias, orem pelo seu país, pelas autoridades. Ó Senhor, que possamos juntos como igreja cada vez mais nos fortalecer em oração. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Abençoe cada um que está agora nos assistindo e que nós possamos terminar esse dia na paz, na graça e nas bênçãos do Senhor na vida de cada um de nós. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Muito obrigado e um forte abraço para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.